Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí agora para nossa aula de Êxodo. Apesar de que estamos um pouco atrasados, estamos não, eu estou atrasado, né? Peço que você me perdoe. Dar aula e pregar e trabalhar dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou gravar ela agora e vou tentar já gravar em seguida de Levítico e vou tentar postar as duas aulas de uma vez, tá bom? Nos vídeos que eu vou estar postando do resumão, eu vou estar fazendo uma promoção. No final do curso eu vou dar um presente para quem anotar os códigos, uma numeração que eu for passando aí durante os vídeos, tá bom? Então esse vídeo vai ter um número, o de Levítico vai ter, e assim por diante, até terminar esse módulo. E no fim você vai ter um código, e esse código, aquele que me enviar primeiro, aí eu vou dar o dia, vou estipular o momento que isso deve ser enviado. Aquele que primeiro pegar um vídeo online que eu vou estar passando ao vivo, pedindo esse código, aquele que me der o código primeiro vai receber um presente no final, tá bom? Então isso é uma forma da gente participar, como se faz na igreja, gincanas, né? Na igreja é uma forma aí, é um presente meu para você que está acompanhando e estudando, tá bom? Seja no YouTube, quem estiver depois, se for de fora, eu mando. É uma coisa simples, né? Mas eu faço questão de fazer isso. Então, vai se preparando que logo logo eu vou dar o número aí para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a aula. Não vamos perder tempo não, porque senão a gente não consegue estudar, não consegue fazer nada. Vamos ver se eu consigo. Eu não revisei a aula, eu não olhei, eu terminei de dar Levítico, já estou fazendo números. Eu vou tentar voltar para Êxodo sem ter que consultar nada. Então vamos lá. Estamos aí então no panorama do Antigo Testamento, aula 3. Você que está nos acompanhando aí, preste atenção em todos os eventos que nós vamos estar citando aqui, todas as situações aí, tá bom? Convido a você a estar participando toda quarta-feira na nossa igreja, às 8 horas da noite, a aula ao vivo, presencial, onde nós temos mais tempo para conversar, para debater, para tirar dúvidas, tá bom? Aqui é um resumo, tudo bem? Se você vê algum erro de digitação, qualquer coisa, depois me chama no particular, me manda para eu poder estar corrigindo, tá bom? Agradeço pela sua ajuda. Vamos lá, o livro de Êxodo, como nós temos estudado semelhantemente a Gênesis e os outros livros do Pentateuco, levam o seu nome, na nossa Bíblia portuguesa, levam esse nome Êxodo, porque provém de uma tradução em grego, da Septuaginta. A Septuaginta, como eu tenho repetido todas as vezes em aula, é a tradução dos 70, é uma tradução do Antigo Testamento que vem do hebraico, ela é em hebraico, e a tradução da Septuaginta traz isso para o grego. É essa tradução, possivelmente, que estava nas mãos de Jesus no tempo dos apóstolos. Ela já estava disponível para que eles pudessem ler na língua, né, corrente ali do Império Romano, tá certo? A palavra êxodo também significa saída, tá bom? Porque trata da saída do povo do Egito. Nós terminamos a aula de Gênesis falando da família de José no Egito, tá certo? Não sei se vocês se lembram, e ali eu falei sobre os filhos de Jacó, que são 12 filhos, que dão origem a 12 tribos, que será a nação de Israel. É no Êxodo que a nação de Israel começa a aparecer, a se formar de fato, né? Então, temos aí o nome em hebraico do livro, como vocês também estão acostumados. O nome em hebraico sempre são as primeiras ou a primeira palavra do livro. Então, se você abrir em Êxodo, você vai ver escrito assim: são estes os nomes, ou os nomes. Então, você vai ter Ve'el Shemot, ou simplesmente Shemot, que é em hebraico, né, que significa os nomes. Então, esse é o nome de Êxodo em hebraico, tá bom? O Êxodo aí passaram-se 400, ou se alguns podem dizer 430 anos, de acordo com o Novo Testamento, onde passou-se um período, o tempo em que a família de José estava ali em Israel, só que o que acontece? Eles passam a ser de visita bem-vinda para gente intrusa, desagradável
e perturbadora. Um novo faraó assume o trono do Egito. Provavelmente este faraó é de fato de uma linhagem egípcia, e o rei ou faraó que existia na época de José, ele era de uma dinastia dos Ixos, tá certo? Os Ixos, eles também são descendentes de Sem. Então, entre os Ixos e a família de José, todos são descendentes de Sem. Pelo menos os Ixos têm-se, alguns estudiosos dizem que também são descendentes de Sem. Se isto for verdade, então explica a razão pela qual eles receberam tão bem a família de José no Egito. Só que quando uma dinastia realmente egípcia derruba os Ixos e toma o trono egípcio, então a Bíblia diz aí, logo no começo do livro de Êxodo, que surgiu um faraó que não conhecia a José, ou seja, os tratos que eles fizeram ou as coisas que José fez no passado não estão valendo para esse novo governo, para esse faraó que não tem nada a ver com a história antiga. E aí começa uma opressão, porque o povo começa a crescer, os hebreus estão crescendo, prosperando no Egito, e isto preocupa grandemente o faraó, que começa a pôr uma mão pesada sobre eles, com escravidão, trabalho pesado, tentando de alguma forma oprimir e também estancar ali o avanço, o crescimento da nação de Israel, porque isso é uma promessa de Deus. É uma nação fértil, né? E ele pratica aí, esse faraó, o genocídio. Ele vai matar muitas crianças, tentando eliminar a possibilidade de Israel crescer, de se tornar uma nação. Percebe que mais uma vez a aliança do Senhor corre risco, mas Deus tem um plano, porque até esses 400 anos que se passou com a escravidão foi previsto pelo Senhor e dito a Abraão quando ele fez promessa para ele. Ele diz: saiba, porém, que vocês serão escravos em uma outra terra, né? Então, o que ocorre aqui é que as parteiras do faraó são incumbidas de, no momento do parto das crianças hebreias, dar um sumiço nas crianças ali, e elas não fizeram isso, né? E aí aconteceu que o faraó mandou matar as crianças, quando percebeu que elas não estavam cooperando com ele, e aí Moisés foi colocado num cesto, numa forma de tentar ser Moisés, que vamos voltar um pouquinho só para você entender, né? Você que não sabe. Moisés era um hebreu e a mãe ficou com ele durante 3 meses, o protegeu, porque tinha essa ordem de se matar as crianças hebreias do sexo masculino, só deixar as meninas. E a mãe de Moisés tentou por 3 meses guardá-lo, mas não foi possível, né? Você vê aí que em Gênesis 15, de 13 a 14, Deus havia previsto esse momento de escravidão. E uma coisa interessante que Deus fala assim: porque ainda não, o pecado dos amorreus não atingiu o seu limite. Então, na sua opinião, quem eram os amorreus? Sabe que quando eu lia esse versículo, eu achava que se referia ao Egito, e não é, né? Depois eu fui aprendendo e entendendo que os amorreus, eles estão aqui nessa região, justamente a região que Deus prometeu que iria dar a Abraão e sua descendência. Daqui para baixo, lá embaixo, é que está o Egito. Então, os amorreus não são egípcios, tá bom? Os amorreus, os heteus, heveus, jebuseus, tá? Os queneus são tudo pessoal daqui de Jerusalém, dessa galera aqui, ó, que é onde da terra de Canaã, que é onde o povo de Deus vai assumir, tá certo? O interessante é que Deus fala assim: olha, vocês estão no Egito, isso lá já com José, e Deus falando para Abraão, né, antes de José:
olha, você vai herdar a terra, mas primeiro você vai passar 400 anos de escravidão, porque ainda o pecado dos amorreus, ou seja, de outra região que não tem nada a ver com o Egito, não atingiu ainda o seu limite. O que a gente vê que Deus conduz a história e Ele tem tudo no seu controle. O povo de Deus, os hebreus estavam no Egito, tiveram que ficar todo esse tempo aguardando para que a injustiça e a maldade deste povo, desta região, fosse tal que justificasse a entrada de Deus e a eliminação desse povo. Veja que Deus antecede a maldade e já sabe que essa maldade ela não vai parar, ela vai atingir um, um ela vai atingir, não sei se a gente pode dizer assim, a tampa da paciência de Deus, que vamos dizer num português bem claro. Mas aí você pensa assim, poxa, mas eles ficam escravos no Egito só para aguardar um tempo que esse povo se torna mal o suficiente para que Deus então os envie para lá. Deus também fala do Egito. Deus fala, a nação que castigar os, que escravizar eles, eu também vou trazer julgamento sobre eles. Então, na verdade, sobrou para todo mundo, né? O Egito, pela sua arrogância, que a gente vai ver isso, pela sua soberba e o seu entendimento de ser uma potência e até o faraó um deus. E aí nós temos a região de Canaã, onde a maldade do ser humano impera e está crescendo, e Deus está aguardando ela atingir um nível que justifique então que o seu povo entre nesse lugar e ele destrua esse povo, porque esse povo é um povo mau, tá certo? E é o que Deus fala o tempo todo, não se misture com a gente desse povo, não deixe escapar ninguém, né, por causa disso, porque é um povo que é mau a ponto de corromper aquilo que é bom, e é o que vai acontecer com Israel lá na frente. Eles deixaram uns cabra vivo aí e não ficou bom para eles, mas isso é história para depois. Então, os amorreus, eles conheceram o poder do Senhor através do povo de Deus, um povo escravo que vai entrar nesse lugar aqui, ó. Só que durante esse período todo em que Deus fala com Abraão, a maldade ainda não tinha chegado no ponto, no momento certo de Deus agir. Embora Deus soubesse que esse momento ia chegar. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, né? Em todo o tempo, Deus quer revelar às nações e ele quer se revelar, né? E quer que eles o conheçam como Senhor em todo o tempo. Com certeza Deus trabalhou na história de todos aqui. A Bíblia concentra a história em Israel, mas nós temos Deus trabalhando na história da humanidade em todo o tempo. No momento que Ele está comigo aqui, trabalhando na minha vida, nos meus momentos, nas minhas dificuldades, com certeza Ele também está olhando pelas tuas. Então a história não está contando só a história, se limita a uma narrativa de um povo que Deus escolhe, mas não significa que Deus não está trabalhando no resto do mundo. Então Deus levanta um libertador. Com a opressão, com a escravidão, aí então Faraó manda mais opressão ainda, mandando matar os meninos no rio Nilo. Interessante o rio que é mandado afogar as crianças, porque é justamente ali que a mãe de Moisés vai colocá-lo. E é justamente ali que a filha do faraó costuma tomar banho. Eu não sei se foi inteligência da mãe, ou se foi uma orientação divina, ou se foi pura sorte mesmo, com orientação divina, obviamente, com o plano de Deus. Mas ela coloca a criança, ela faz um cesto, passa betume nesse cesto para não entrar água, um cesto de juncos, e aí coloca Moisés ali, e a Miriam, sua irmã, fica olhando de longe, acompanhando o irmão, até que as escravas, as servas
da filha do faraó encontram Moisés e levam até ela. Ela olha para aquela criança, era uma criança bonita, e a irmã, né, de Moisés chega perto e diz: olha, se vocês quiserem, eu conheço uma mulher hebreia que pode dar de mamar para ele. E ela deixou a criança, se eu não me, agora não vou me recordar o tempo que ela ficou, acho que foi um ano, acho que foi um ano, né? Um ano ou dois. E depois ela pegou, e o nome é um ano mesmo, e o nome foi ela que deu. Então Moisés significa aquele que foi tirado das águas, né? Então esse nome é egípcio, o nome que Moisés, esse nome Moisés, ele não é hebreu, ele é egípcio, tá bom? Lá em Atos 7:22 tem uma informação importante sobre a infância o contexto da vida de Moisés, tá? De que ele foi criado pelos egípcios com toda a sabedoria deste povo. Então, se você parar para ver, Deus continua liderando a história e tomando conta de cada detalhe. Moisés precisava desta escola, precisava deste conhecimento para poder ser o líder do povo de Deus, para poder enfrentar as situações que ele enfrentou. Ele foi criado com toda a sabedoria dos egípcios, né? E isto foi usado, foi ferramentas na mão dele. Mas foi tudo um plano divino para que, se você for olhando, Deus cuidou da história não só de Israel, mas do libertador, do líder deles, né? Como vocês já devem saber, Moisés, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai defender esse hebreu e acaba matando o egípcio. E no que ele mata o egípcio, um outro momento, ele vê dois hebreus brigando, e ele vai tentar aconselhar os dois a não brigar, e os dois questionam: e aí, você matou o egípcio e agora quer ter moral para falar isso para nós? E quando ele ouviu essa conversa, ele percebeu que era momento de ir embora, porque certamente Moisés iria ter que prestar conta daquele egípcio que morreu. Certamente ele teria que prestar conta. Então ele foge para o deserto, curiosamente o mesmo deserto por onde logo mais ele sairia com o povo de Deus e ficaria por ali, no mesmo lugar. E ele encontra nesse deserto a Zípora. E é interessante porque ela estava ali tendo problema no tanque, e Moisés chega, dá de beber, né, ali para os animais, inclusive ali para ela, ajudou. É uma coisa incomum de um homem fazer. E quando ela conta isso para o seu pai fala: mas meu Deus, por que você não trouxe o homem aqui para comer com a gente? O povo antigo era um povo muito hospitaleiro, ainda são, né? Porque sabiam que a escassez das coisas, não era fácil as coisas, tudo era difícil, uma pousada, um alimento. Então, ainda mais com um gesto como esse, então Reuel, ou Jetro, que pode ser um nome ou um título, tá certo? Manda chamar Moisés, e Moisés acaba morando lá e se casa com ela, né? Tá lá, já juntou o útil com o agradável e mandou ver, né? Ficou ali. E aí eu pus uma observação aqui embaixo: as parteiras do faraó, elas não quiseram matar os meninos, né? Se você ler lá em Êxodo 1, 20 e 21, por que elas não mataram os meninos? Vai dizer lá, veja bem, elas eram egípcias, vai dizer lá que elas temeram a Deus. Veja que o povo de Deus e a sua religião, a sua fé, influenciaram até mesmo os egípcios, né? E que possivelmente elas eram estéreis e puderam constituir família ou puderam ter filhos. Talvez essa é a ideia. Deus recompensou a vida delas, né? Bom, e aí nós vamos ter o encontro com Iavé, Javé ou Jeová, como você queira dizer. Você tem aqui o tetragrama, o nome sagrado que os judeus reverenciam tanto,
não pronunciam, nem sequer escrevem, né? Quando escrevem, olha lá. E então Moisés está ali cuidando dos animais do seu sogro no deserto, e ele vê uma sarça ardendo e ela não pega fogo, e Moisés olha para aquela planta e ele acha curioso o fato dela queimar, arder, o fogo ardendo sobre ela e ela não é consumida. Então aí ele chega perto para observar aquela visão. Esse tipo de visão, aonde nós temos como essa da sarça, nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É a manifestação visível, né, da pessoa de Deus, só que em outra forma. Então, aquela sarça ardia e também falava com Moisés. Era Deus, só que, lógico, em uma teofania. Nós temos vários tipos de teofania, nós vamos falar daqui a pouquinho, elas estão aqui. Antes eu quero falar sobre o nome Javé, que é o nome que ele se apresenta a Moisés. E esse nome Javé ou Iavé, né, ou Jeová, como você queira, é um nome que quer dizer eu sou o que sou, ou estou sendo, que revela o caráter eterno e pessoal de Deus, né? Então, quando ele pergunta, Moisés pergunta, mas quem é o Senhor? Quando eles me perguntar que Deus está me enviando, mandando esse recado, o que eu digo? Então Deus fala, diga que eu sou, enviou você. Então esse é um termo que mostra a eternidade de Deus e também que ele é um ser pessoal, inteligente, e também pessoal no sentido de esperto, presente, né? É um Deus que não tem tempo, ele é atemporal. Eu estou sendo, ou seja, nós não temos uma palavra na nossa língua para descrever exatamente o que isso quer dizer, mas significa mais ou menos estou sendo o que sou, algo mais ou menos assim, não dá para definir muito bem. Então a palavra teofania na sarça, a palavra vem do grego, significa theos, que é Deus, vocês já sabem, nós vimos isso nas outras aulas, e fania, que é aparecer, então aparecer Deus. Então, quando a gente pergunta o nome no mundo antigo, ele tem muito a ver, ou o desejo de quem pergunta, em conhecer o caráter, ou a natureza, ou a essência da pessoa. O nome significa muita coisa, por exemplo, Jacó, né? Significa calcanhar, e o nome ele tem essas representações. Moisés, o que sai das águas. Então quando Moisés pergunta o nome, ele está querendo entender a essência, a natureza e talvez o propósito desse Deus, para poder reportar isso para as pessoas, para os hebreus. E alguns tipos de teofania que nós temos, o anjo do Senhor, isso você vai ver no Antigo Testamento, aparece também no Novo, mas alguns teólogos dizem que o anjo do Senhor é o Senhor Jesus, né? Ainda não revelado, né? Ele não tinha encarnado, então ele aparece aqui como o anjo do Senhor. Seres angelicais também é uma forma de teofania, tá bom? Vocês entenderam que teofania então é Deus se manifestando de uma forma visível, só que não sendo ele mesmo, né? Por exemplo, em milagres, quando os magos falam assim, isto é dedo de Deus, né, quando eles começaram a ver os milagres, então eles estavam vendo no fenômeno, no milagre, uma teofania, o próprio Deus, eles estavam percebendo Deus ali. A sarça ardente, como nós falamos, fenômenos naturais como fogo, fumaça, trovão, relâmpago, você tem isso no tabernáculo, você vai ter isso quando Deus está falando, né? Relâmpago, trovão no Monte Sinai, são teofanias, né? Voz e comunicação direta, nuvem de glória, que nós já citamos, nuvem de orientação, citei também, face a face com Moisés, né?
E face a face com Moisés é complicado, porque a teofania, ela quer dizer que você está vendo Deus, mas não ele de fato, porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. E o próprio Deus diz isso a Moisés e ele fala: você vai me ver pelas costas. Face a face com Deus significa que não há intermediário, não havia ninguém entre Moisés e Deus. Isto é face a face com Deus. É uma forma de nós entendermos essa colocação, uma vez que Deus mesmo disse que ninguém pode vê-lo, nem mesmo Moisés. E aí na sarça, nessa teofania da sarça ardente, Moisés recebe então o seu chamado para libertar o povo do cativeiro. Agora uma pergunta que eu quero fazer a você: qual foi a manifestação mais extraordinária de Deus na Bíblia? A teofania. Se você pudesse, temos várias teofanias aqui, né? Mas tem uma que ela é assim, o top do top, né? Que ela é a manifestação quase que assim, é palpável. É uma manifestação palpável em caráter, em pessoa, visível. Quem será? Então, você já deve saber. É Jesus. A manifestação mais presente que nós temos, que é a expressão exata da sua glória, é Jesus Cristo. E nós temos esse final aí para falar de teofania acerca de Jesus. Então nós temos aí os 10 golpes ou as 10 pragas. Por que golpes? Porque a palavra praga significa golpe e tem muito a ver, por isso alguns estudiosos entendem que Deus está golpeando os deuses egípcios. Como você vê aqui do lado, você tem do rio Nilo, que é um deus, ele chama Khnum, guardião do Nilo, Hapi, e aí tem outros, né? Você tem vários deuses aqui. Aqui não tem, esse autor não quis colocar, mas eu encontrei um outro autor que tem. Tá? Então, por que não tem ali? Porque esse autor entende que é uma tentativa de se dizer que Deus estava derrotando os deuses egípcios, mas que isso não pode ser provado. Então ele não colocou ali porque ele não encontrou talvez uma referência, mas eu tenho outros autores que já têm os deuses, que é o piolho, a mosca. Eu não sei se isso é real, aí precisaria estudar só isso, né? Mas você tem aí. Então Deus estaria golpeando com as pragas os deuses egípcios, mostrando aos egípcios que Deus governa sobre eles, domina sobre os deuses egípcios, né? Que eles estão debaixo da sua autoridade. Sim, em Êxodo 7:1, Deus envia Moisés dizendo que Moisés seria a boca de Deus. Por quê? Porque ele estava enviando Moisés diante de um homem que se considerava e era tido como um Deus. Então Moisés, ele é enviado para falar com Faraó, não como Moisés mais, um Moisés que foi criado ali, mas o Moisés que agora é a boca de Deus. Ali era Deus falando contra Deus. O Deus usando a boca de Moisés e aquele que achava que era um Deus, o Faraó, né? E alguns estudiosos também argumentam que essas 10 pragas são fenômenos naturais. E aí, o que ocorre? Um fenômeno vai puxando o outro. O Nilo fica vermelho, mata os peixes, pula a rã para fora, cria mosca. É umas ideias assim. Bom, até então eu até teria, há uns tempos atrás eu até acreditava nisso, mas depois eu parei para pensar, né? Por exemplo, a última praga dos primogênitos, ela não possui uma explicação científica, nem está ligada a nenhum desses fenômenos naturais. Então é complicado, né? Não tem como a gente dizer que tudo isso daí é uma sequência de eventos naturais. Primeiro, porque embora até possa existir essa sequência de eventos, com certeza
elas não foram com esta intensidade, nunca houve com essa intensidade, porque o faraó geralmente pedia trégua, ele reconhecia por um momento ali que aquilo não era normal na intensidade que estava ocorrendo. Então, se é fenômenos naturais, com certeza, neste momento com Deus, o fenômeno era intensificado, era muito maior. Então a gente vai ter que admitir isso. É, e também a gente também não consegue explicar por que muitas dessas pragas não atingem os hebreus, não só dos primogênitos, né? Não atingem os hebreus. Então, isso não tem explicação científica. Então a gente tem que ficar um pouquinho esperto aí que nem tudo que alguns estudiosos publicam, pelo menos é o que eu entendo, a gente tem que seguir a risca, né? Bom, com a saída, a morte dos primogênitos, então Deus institui a sua Páscoa, Pessa, que significa passar ao largo, passar por cima, né? Por que Deus institui a Páscoa? Porque a última praga ela estava atingindo os primogênitos. Só que ela atingiria os primogênitos na casa onde não tivesse um cordeiro, a família ali reunida, e o sangue desse cordeiro espalhado nos umbrais das portas. Então, esse ritual que está sendo feito aqui seria um memorial eterno para lembrar o povo de Deus de onde Deus os tirou, o livramento e a salvação do Senhor. Então, Deus feriu os primogênitos e morre o filho de Faraó, o último deus egípcio, que é o Faraó. Deus fere o último deus egípcio, né? E com esse momento, com esse recomeço do povo, Deus muda também, mexe ali no calendário, não que seja o primeiro mês no sentido de começar o ano, não sei bem como funciona, mas Deus fala, ó, esse mês, que é o mês de Abib, será o principal mês para vocês. Todo dia 14, então, no mês de Abib, que está mais ou menos em março e abril do nosso calendário, é comemorada a Páscoa judaica e eles fazem uma série de rituais e de comemorações, símbolos que trazem à memória esse momento, né? Então, Deus fala assim, vocês vão me dedicar o primogênito de vocês. Vocês vão resgatar o primogênito de vocês. Todo macho, animal ou homem que nascer entre vocês, né, vocês vão ter que apresentá-lo no templo e levar lá uma oferta com, né, o cordeiro. Por quê? Porque Deus poupou os primogênitos dos hebreus. E agora Deus fala, quando nascer um primogênito, macho, eu quero que vocês resgatem ele, dediquem eles a mim. Mais para frente, em Números 3, de 11 a 13, os levitas vão tomar o lugar dos primogênitos, tá certo? Então, eles estão no lugar do primogênito, tá bom? Eles estão ali fazendo, trazendo também essa lembrança, né? Quando nasce o primogênito, os levitas então estão no lugar dele. Então, Jesus cumpriu todos esses costumes, de pegar a criança quando nasce, circuncidar, como foi instituído para Abraão, que é a marca da aliança antiga. Jesus foi circuncidado ao 8º dia como judeu e foi apresentado no templo aos 30 dias. Se fosse menina, seria 60 dias. A mãe teria que se purificar para ir até lá, né? Foi 30 dias, se purificou e se apresentou a Jesus. E os seus pais ofereceram 2 rolinhas. É interessante os pais de Jesus terem oferecido 2 rolinhas. Se você ler em Levíticos 12:8, a oferta, né, seria ali um cordeiro, alguma coisa assim, um animal maior, né? Mas, diz lá, se a pessoa não tem posses, pode ser 2 rolinhas, 2 pombinhas. Então nós vemos aqui que com toda a humildade da família de Jesus, não deixaram de participar, de fazer, de honrar a Deus, mesmo não tendo posses. Deus sempre provê a uma forma do pobre, do excluído, estar participando, né, do seu...
participando da congregação de Israel, participando da sua adoração. Deus propicia de alguma forma a igualdade social, né? O nosso Deus, ele é muito justo. Um paralelo com Jesus. Israel então necessitava de um cordeiro na Páscoa para se livrar da morte do anjo que passaria ali e mataria todos os primogênitos. Então Israel necessitava de um cordeiro em sacrifício, mas Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. Tá aí os textos para você ler depois. O cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. Esse cordeiro da Páscoa não pode quebrar osso. E assim como Jesus, nenhum osso dele foi quebrado. Eis aí os textos para você acompanhar, conforme João 19:36. E um salmo profético de 34:20 fala que nenhum osso lhe foi quebrado. O sangue do cordeiro israelita deveria ser colocado nos umbrais das portas para que suas vidas fossem salvas da morte. O sangue de Jesus é quem está sobre nós e nos purifica e nos salva, nos justifica. Amém? Então Jesus é o cordeiro perfeito. O que estava acontecendo no Antigo Testamento, ele é a sombra das coisas que haveriam de existir. Tudo está no plano de Deus, lembra disso? O cordeiro da Páscoa animal é trocado para nós como cordeiro pascual divino, que é Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse, leia, tá bom? Para que você entenda que a nossa Páscoa é Jesus. Nós não comemoramos saída do Egito, embora nós saibamos e entendamos a maravilha que o Senhor operou ali. Hoje a Páscoa para nós, ela é Jesus Cristo, a sua morte e a redenção por meio do seu sangue. Amém? Os 10 mandamentos ou 10 palavras, decálogo, porque deca significa 10 e logos, palavras. Então mais um pouquinho de grego para nós aí, tá certo? 10 palavras. E são 10 palavras de Deus. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 20, de 1 a 17. E ele é repetido, decálogo, lá em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Você sabe os 10 mandamentos de cor? Tem seminarista que não sabe. É complicado, né? Vamos lá. Foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio Deus. E esse 10 mandamentos, eles seguem um modelo, eles seguem um padrão, um estilo de um documento antigo que chama-se Pacto de Suzerania, um documento hitita. Esse documento hitita, no Pacto de Suzerania, ele funcionava assim: o rei e o vassalo. O vassalo jurava lealdade ao rei e o rei jurava proteger o seu vassalo. Então os dois se unem. E nesse pacto, então, você tem no pacto hitita o pacto de suzerania, que é o suzerano e o seu súdito, né? Você tem um preâmbulo, que é o título, o prólogo, isso no pacto do hitita. E por que eu estou falando isso? Porque os 10 mandamentos, ele é muito parecido com o pacto hitita. É possível que Deus tenha se apropriado desse meio para dar ao povo de Deus leis também parecidas, nos moldes talvez, num padrão humano, embora divina e perfeita, tá certo? Então, se você for olhar, por exemplo, o preâmbulo ou o título, eu vou até olhar aqui, porque sim, você vai ter no preâmbulo o título dizendo assim, quer ver, deixa eu achar aqui, pessoal, para não perder, que essa daí faz tempo que eu li, né? Identifica o autor no preâmbulo ou título. Então no Pacto de Suzerania era assim, e nos 10 mandamentos também. Você vai ver que começa identificando quem é o autor, quem é o suzerano, quem é o rei. No caso aí é o Senhor, é o nosso Deus. Assim falou Deus todas essas palavras, está identificando no prólogo histórico. Então o suzerano, ele declara
os seus benefícios. O que, que ele vai fazer para os seus súditos, para os seus para os súditos, isso, para os seus vassalos, né? E aí nós vemos Deus falando sobre a sua misericórdia, né? Deus se identifica e ele fala: eu tirei vocês da terra do Egito, da casa de servidão. O que Deus fez? O prólogo histórico, as estipulações ou condições. Então essa parte envolve os deveres, né? Tanto do vassalo quanto do suzerano. Quais os deveres que um tem com o outro? E nos 10 mandamentos também nós encontramos isso, né? Apresenta estipulações, né? Que Deus abençoa, por exemplo, até a terceira e quarta, até 1000 gerações daqueles que o amam, mas aborrece até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Tá certo? Então você tem aí as estipulações e condições. Temos o depósito do tratado. Esse documento etita, ele era colocado em algum lugar, depositado em algum lugar e guardado, com um cofre, alguma coisa assim. E nós temos aí a Arca da Aliança, que é o depósito. As testemunhas, também era muito comum usar o céu, o sol, as estrelas, a água, o rio, pedras para falar de testemunha. Se você for ver, eu tenho aqui uma correspondência. Moisés levanta um altar de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel como testemunha, né, de um pacto, né? Então, se você quiser dar uma lida sobre isso, procura aí em Êxodo 24, do versículo 4 ao 8. Aí você vai ver uma ideia dessa testemunha aí, tá bom? E as bênçãos e maldições. É aquilo que o suzerano faria caso o vassalo não obedecesse. Então eu confundi um pouquinho ali nas estipulações, né? Tá bom? Na verdade é inverso. Então, bênçãos e maldições é o que ele faria se houvesse uma desobediência. As maldições, o que aconteceria, etc. Tá bom? Jesus, ele vai sintetizar os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele salientou que a essência da lei é justiça, misericórdia e fé. Jesus não está eliminando a lei, ele está apenas trazendo em 2 mandamentos a essência de toda a lei, que é justiça, misericórdia e fé. Se você consegue, você vive por essas coisas, você automaticamente cumpre a lei de Deus. Em Gênesis a gente vê então o politeísmo, mas aqui fica claro a possibilidade apenas do monoteísmo. Então nos 10 mandamentos está muito claro que Deus rejeita o politeísmo, coisa muito comum da onde veio Abraão, tá certo? E da onde eles estavam, Egito, para onde eles iriam, Canaã. Então essa lei, os 10 mandamentos, serve também para dar diretriz para um povo que precisava entender que o seu Deus é o único Deus e não existe outro Deus. Quem é monoteísta, né? Monoteísta. Os judeus, cristãos e muçulmanos. Tá bom? As leis, então, elas mostravam que o povo de Deus era diferente dos outros povos. Mostravam também a santidade de Deus. Por exemplo, no Egito você tinha o casamento entre irmãos. Deus, no Antigo Testamento, ali de Êxodo para frente, Levítico, Deus vai proibir o casamento entre parentes. Deus vai regulamentar, inclusive, essas coisas. Você vai ter também a morte, sacrifício de pessoas. E você vai ver Deus negando o sacrifício de Isaac, mostrando que ele é um Deus diferente. E também na sua lei, proibindo veementemente que você sacrifique alguém, passe seu filho pelo fogo, para Deus, oferecendo para Moloque, coisas desse tipo aí, né? Então essas leis mostram
que o nosso Deus, que o Deus de Israel era um Deus diferente dos deuses da época. Porque os deuses da época eles não tinham uma moral muito elevada, mas nosso Deus tinha. Então mostra, dentro dessas leis você consegue perceber um Deus justo, um Deus que olha o desamparado, o aflito, e que ele não age com a mentira e nem com injustiça e nem sem amor. Isso que é importante a gente perceber também, né? Bom, vamos lá. Deus acampou com Israel. Eu ia pôr esse recurso, mas como eu não passei nem lá no curso, eu também não vou pôr aqui, que é um passeio virtual, senão a gente vai perder muito tempo, mas esse passeio virtual está no Facebook, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, Deus mandou fazer um tabernáculo, que tabernáculo nada mais é que uma tenda para Deus, né? E a pergunta é, Deus precisa de tenda para estar perto de nós hoje, né? E aí eu coloquei lá um versículo para você, em 1 João 1,14, que Deus habitou no meio de nós em forma de homem, Ele tabernaculou aqui na forma de homem o Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. E Jesus enviou seu Espírito para habitar no homem. Deus habita no homem, Ele não precisa de templo feito por mãos humanas. Então o tabernáculo ele foi construído por pessoas que foram cheias do Espírito Santo para realizar toda a obra de arte, conhecimento, com couro, prata, bronze. E Deus ainda não habitava no homem. Por que estamos falando desse último texto aqui? Porque é interessante você ler isso aqui, você vai ver que na construção do tabernáculo, as obras de arte que foram colocadas ali, o Espírito do Senhor que encheu a vida desses homens para que eles pudessem realizar essas obras. É importante a gente entender isso, tá bom? E você tem aqui o pátio do tabernáculo, aqui você tem o tabernáculo, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lavatório, onde a purificação, lavagem de mãos e pés, e o altar de bronze, onde você sacrificava os animais. Aqui tem o candelabro, a menorá, né, que é essa daqui, ó. Não sei se dá para ver, a menorá. Tem 7 braços, né? Todos os detalhes da menorá tem significado, tem uma razão de ser. Você tem um incensário, aonde Nadab e Abiú dançou ao tentar entrar ali dentro. Eles não tinham sido chamados por Deus, nem era a função deles fazer isso. Foram mortos aqui com o fogo do Senhor, porque trouxeram fogo estranho para o altar do Senhor. Isso aqui simboliza santidade e pureza. Ninguém pode fazer nada aqui conforme acha melhor ou quer fazer. Deus estipulou regras para isso, e quando você viola isto, e sendo sacerdote, que são pessoas que Deus escolhe para isso, você é punido. Então é o que aconteceu aqui. E você tem a mesa dos pães da propiciação, tá? Então uma medida mais ou menos do tabernáculo é de 15 por 5 e do pátio de 150 por 10, mais ou menos, tá bom? Quando o tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor encheu o lugar. Tá certo? Lá em Êxodo 40:34, a fumaça, né? Então o tabernáculo ele é cheio de detalhes. Aqui a gente está passando por cima, fazendo um panorama, né? Ele é cheio de detalhes. Obviamente você vai ter muitas coisas como as lonas, como são feitas, as coisas que vão por cima, né? As peles, os pregos, tudo tem um cuidado de Deus para que seja feito tudo daquela forma, né? Então tudo tem um simbolismo, mas essas coisas, como diz em Hebreus 8:5, essas coisas do Antigo Testamento simbólicas, elas são sombra das coisas futuras, ou seja, em Jesus, leia lá depois Levíticos 16, que vai estar falando sobre isso, e depois você leia lá em Hebreus capítulo 9, você faça uma comparação e veja que o tabernáculo prefigura a pessoa de Jesus Cristo e a sua ação redentora, tá bom? Bora lá. O bezerro de ouro, eu acho que eu já estou acabando. Então o povo não levou a sério a liderança de Moisés. E Moisés subiu no monte, lá Deus estava
falando com ele, escrevendo as tábuas, e Moisés não voltava, e Moisés demorava, e Moisés não voltava, e o povo entrou em desespero e disse para Arão: Arão, faz um Deus para nós aí, porque esse Moisés aí, ó, sei lá que fim deu Moisés, né? Então Arão pediu para que todos dessem as joias, tirassem as suas joias, e ele fundiu ali um bezerro de ouro para eles. E o pior de tudo isso é eles dizerem, é ter dito assim: tá aí o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu acho que essa é a pior coisa, porque é uma coisa que Deus repete tantas vezes na Bíblia: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Fazer o bezerro e falar que foi ele que fez isso é o fim, como diz a Rosana, o fim do picadinho. é, então você vai encontrar essa passagem em Êxodo 32, versículo 4. Agora, o povo estava adorando um deus egípcio, porque o boi, como você viu lá, vamos voltar, o boi é um deus, tá? Você tem Apis, que é um touro, você tem Hathor, que é a deusa mão, mas aqui ó, Apis é o touro, ó, tá vendo? A pergunta que eu faço a vocês é: será que isso é um deus egípcio? Ou eles acharam que o Jeová Yahvé tinha esta forma? De qualquer forma, está errado. Por quê? Porque nos 10 mandamentos já está dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ainda que fosse a tentativa de retratar a pessoa de Deus, você não pode fazer uma imagem dele. Né? E se não é, pior ainda, é um Deus que nem está tentando fazer referência ao Senhor. Então, de qualquer forma, está tudo errado. Não se pode fazer uma imagem e adorar. Ainda mais dizer. Aí depois você vai lá ver no Salmo 106:20 a indignação, né? Dizendo assim, eu acho que vale até a pena a gente ler. Eu vou ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Salmo 106:20. Ó, é importante a gente ler. É importante, tá acabando, aguenta aí. O código que eu tenho para passar para vocês é número 1. Anota esse número, tá bom? Anota que no próximo vídeo terá outro número. O código é número 1. Salmo 106.20. Código para ganhar o presente que eu vou dar quando acabar esses cursos aqui, tá? 106, versículo 20. Sim. Diz assim: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esta é a indignação. Trocaram a glória de Deus por um animal que come erva. O povo tinha predisposição para a idolatria. Afinal, saiu de um lugar idólatra. Assim como as mulheres, as parteiras egípcias, foram influenciadas possivelmente pelas suas crenças, pelas crenças dos hebreus em não matar as crianças, porque reconheciam na crença hebreia um Deus justo. Da mesma forma, as outras religiões também influenciaram o povo hebreu. Então, possivelmente, isso é uma influência do Egito, no tempo de idolatria. E Deus resolve então matar esse povo, abandonar esse povo, acabar com tudo. E Moisés volta para Deus, ora a Deus pedindo, intercede pelo povo, e ele consegue fazer com que Deus não destrua o povo, nem o abandone, quando ele menciona a aliança. Ele fala: Senhor, a tua aliança que o Senhor fez. É interessante a gente pensar nisso. E aqui tem uns assuntos que eu não tratei, mas vale a pena você dar uma olhadinha. Leia o livro de Êxodo, tá bom? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpe se houve algumas falhas, se eu tive que falar muito rápido, mas eu espero que tenha sido suficiente para que você tenha pego um pouco do que nós falamos em aula, tá bom? Deus abençoe você. Fica com Deus no nome de Jesus.
Fala pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você poder receber as outras aulas que vão estar vindo. Aí você não perde nada e acompanha tudo no tempo certinho. Então você se inscreve aqui, ó, clica nesse botão vermelho, inscrever-se. Aqui o meu sininho está habilitado, mas o seu vai estar desabilitado. Então você clica, ele vai ficar com esse barulhinho dizendo você receberá notificações. Tá bom? Um grande abraço e até mais.